que a partir da tabela periódica a gente tem as propriedades periódicas, né? E, obviamente, as propriedades periódicas derivam da tabela periódica. Então, é mais ou menos isso que a gente vai ver na aula de hoje. Então, primeiramente, a gente vai ver aqui, ó, que atualmente a gente tem hoje cerca de 118 elementos químicos, né? Então, a tabela periódica, ela tem 118 elementos químicos. Alguns desses elementos são naturais, né? Como assim natural? Eles são encontrados na natureza, né? Como, por exemplo, ouro, ferro, hidrogênio, oxigênio, cobre, zinco, mercúrio, né? E aí a gente vai ter alguns desses elementos que são artificiais. Como assim artificiais? Ou seja, eles são produzidos em laboratório, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. A tela no AVA já tem essa tabela periódica aqui, ó, que eu coloquei para vocês lá, ó. Tabela periódica aqui. Então, se a gente for olhar aqui, essa tabela periódica, ela tem 118 elementos químicos. E aí, se você for observar, a tabela periódica, ela tem esse formato, certeza que todos vocês já viram, tabela periódica, ensino médio, ó, obviamente, ó. E aqui a gente tem o elemento de número 1 aqui, ó, elemento de número 1, e aqui a gente tem, ó, se a gente for contando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vai, até 118, né? Aí vocês vão falar, uai, Cleberson, mas e esses elementos que estão aqui, ó? Esses elementos que estão aqui, gente, eles eram para estar aqui, ó. Na verdade, eles estão aqui. Aqui, ó. Aqui tem 56, aí, ó, 57, 58, 59, 71, volta para cá, 72. 86, 87, 88, 89. 89 é esse, ó. Actinho. 90, 91, 92 e vai até 103, que é o Laurâncio. Depois 103, 104, que é o Rutherford. Então a gente coloca esses dois períodos, né, essas duas linhas aqui, ó. E se a gente colocasse aqui, imagine na cabeça de vocês, se eu pego toda essa região aqui e coloco aqui, ó, a tabela periódica não ia ser pequenininha assim, ele ia ser uma coisa que enorme, gigantesca, né? Então, a tabela periódica tem 118 elementos químicos. Desses elementos químicos, alguns são naturais e o restante são artificiais, tá? Esses elementos, gente, ó, eles estão organizados aqui, não é de forma aleatória, não. Eles não foram jogados aqui de forma aleatória, não. Eles estão aqui organizados no que nós chamamos, né, que é um quadro que é conhecido como a tabela periódica dos elementos químicos, tá certo? A tabela periódica, ela é organizada em ordem crescente de número atômico, e aí a gente já falou sobre isso nas nossas aulas passadas, né? E o número atômico é a quantidade de prótons que a gente tem dentro do núcleo do átomo. Então, quando a gente vai analisar aqui, ó, é o númerozinho que está em cima, ó. O número que está em cima é o número atômico. O número que está embaixo é o peso atômico, ou a massa atômica. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 11, 19, 37. Esses numerozinhos que a gente tem aqui em cima são os números atômicos. Esses números atômicos, gente, correspondem à quantidade de prótons que eu tenho dentro do núcleo do átomo. Lembrando que o átomo, a gente divide o átomo, né? Rutherford fazia essa divisão, que o átomo é dividido em duas grandes partes. O átomo, né, que você tem dentro do átomo, o núcleo e a eletrosfera.
dentro do núcleo, a gente tem os prótons e os nêutrons. E na eletrosfera, que circunda o núcleo, a gente tem os elétrons. Certo? Aí, a tabela periódica ela é organizada em ordem crescente de número atômico. Ó, quando a gente vai observar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 118. Então, é essa organização que nós temos aqui na tabela periódica, certo? Mas como? Né? Por que fez isso? Os elementos com propriedades semelhantes, eles ficam dispostos numa mesma coluna. E aí, por isso que se dá o nome de tabela periódica, né? Porque a gente vai organizar isso com uma certa periodicidade, ou seja, com um certo grau de organização, né? Como eu falei para vocês, ó, eles são organizados aqui em ordem de número atômico. Não é à toa, não é aleatório, né? Tabela periódica possui linhas horizontais e verticais. Isso que a gente vê aqui, ó. Lembrando que linha horizontal é essa daqui, ó. Todo mundo tá vendo, ó? Tô passando o mouse aqui, ó. E aí a gente vai ter também o que nós chamamos de grupo ou família. O grupo ou família é isso aqui, ó, de forma vertical. Horizontal, a gente tem os períodos, e vertical, a gente tem o grupo ou família. Se vocês observarem, quantos grupos a tabela periódica tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Essa informação é muito importante para vocês. A tabela periódica, ela tem o quê? 18 grupos. Quantos períodos? Período é que vem assim, ó. Tá? Horizontal. Então, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uai, esses aqui não conta, não? Não, porque esses dois estão aonde? Estão aqui, ó. Tá aqui, tá aqui. Então, lembrem-se bem, a tabela periódica vai ter 7 períodos e 18 grupos. A tabela periódica possui linhas horizontais e verticais. As linhas horizontais são chamadas de período. Como a gente contou ali agora, vão até o 7. As linhas verticais, que é de baixo para cima, são chamadas de grupos ou de família. Como a gente contou, são 18 grupos dentro da tabela periódica. Até 1985, ó, uma história bem recente nossa, esses grupos eram identificados por um número e uma letra, que podia ser A e B. Só que atualmente, aqui tinha um, e do lado 1 tinha a letra A aqui, ó. E aqui a letra A. Esses que estão aqui, do 3 ao 12, tinha a letra B aqui do lado. E aqui do 13 ao 18 tinha a letra A. Mas hoje em dia a gente não faz mais essa representação. A gente só coloca ali a quantidade de grupos, né, que são 18. A gente coloca os números de 1 a 18. E como é que faz para a gente encontrar um elemento na tabela periódica? Basta a gente procurar pelo período e pelo grupo. Como assim? Se eu falar assim para vocês, ó, quem que é o elemento que está no terceiro período? Agora ficou... Quem é o elemento que está no terceiro período? Não.
que está no quarto período, no grupo 8. Agora vocês vão responder. Quem que está no quarto período e no grupo 8? Qual elemento químico? Ferro? Exatamente. Ferro. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ou seja, é esse, ó. 4 no 8. Ó. Quarto período. Oitavo grupo é o ferro. Tá certo? Então, assim que a gente encontra um átomo na tabela periódica, tá? As famílias da tabela periódica, lembrando que família é isso, ó, que vem de cima para baixo, certo? As famílias na tabela periódica vai receber alguns nomes especiais. Todas? Não, somente alguns. Família 1, aqui, ó. Família 1, a gente vai chamar ela de metais alcalinos. Família 2, a gente chama ela de metais alcalinos terrosos. Do número 3 ao número 12, a gente não dá nome especial para eles. O 13 também não tem nome especial. O 14, né? Ou seja, o grupo 14 aqui, ó, ele não tem nome especial. O 15 também não. O 16 tem. O 16 a gente chama ele de grupo dos calcogênios. Grupo dos calcogênios. Família 17, a gente chama ela de grupo dos metais alcalinos terrosos. E o grupo 18, a gente chama ele de gases nobres. Repetindo, então, e olhando aqui. Ó. Família 1, a gente chama de metais alcalinos. Família 2, metais alcalinos terrosos. Família 16, calcogênios. Família 17, halogênios. E família 18, gases nobres. Então, é essa nomenclatura que a gente tem para esses grupos. E os outros, Kleber, são aqui, ó. A gente costuma falar o nome do primeiro elemento que encabeça o grupo. Então, aqui a gente fala grupo do boro, grupo do carbono, grupo do nitrogênio. Grupo do oxigênio? Não. Por quê? Porque a família 16 é chamada de calcogênios. Beleza? Continuando, então. A gente também pode classificar os elementos da tabela periódica em 3 grandes grupos, certo? A gente classifica tudo que está de amarelo aqui na tabela periódica, vocês vão chamar de metal. Por exemplo, voltando na tabela. O manganês é metal, o tênio, ródio, paládio, prata, cádmio, índio, todo mundo, ó, tá em amarelo, é metal. Inclusive, esses aqui, ó. Alguém ligou o microfone e vai perguntar alguma coisa? Não? Tá bom. Então, todo mundo que está aqui em amarelo é metal. Aí, quando a gente vai ver esse roxo aqui, ó, são os ametais. Esse rosa, esses elementos, a gente chama ele de semimetal. E os que estão de azul, a gente chama eles de gases nobres. Então, essa aqui é a classificação que a gente tem. Se vocês observarem, o hidrogênio está aqui pintado de verde. Por que isso acontece? Porque o hidrogênio aqui, ó, ele é um caso atípico. Na verdade, ele não é nada. Ele não é nem metal, não é gás nobre, não é semimetal. Tá? Então, hidrogênio é um caso atípico, é uma classificação atípica que nós temos nele. Bom, aí, aquele período 6 e aquele período 7, que são essas coisinhas que estão aqui embaixo, ó, esses átomos que estão aqui embaixo da tabela periódica, eles têm 2 nomes. O primeiro, a gente chama ele de lantanídeo. Por que lantanídeo? Em homenagem ao lantânio, que encabeça
o período. E o que está embaixo, a gente chama ele de período dos actinídeos. Então, aqui a gente tem o período 6 aqui, ó, actinídeo, aliás, é lantanídeo e actinídeo. Os dois, período 6 e período 7, todo mundo que está aqui embaixo, eles são classificados como elementos de transição interna e pertencem à mesma coluna. Se você for analisar, esses dois, tanto o período 6 quanto o período 7, os lantanídeos e actinídeos, estão na coluna 3B, certo? Alguns desses elementos são até considerados radioativos. Lembrando que radioativo é aquele elemento que emite, né, partícula alfa, partícula beta ou partícula gama, que pode ter um poder de penetração muito grande, tá? Bom, então, de tabela periódica, é isso que eu preciso que vocês entendam. Então, ó, eu preciso que vocês entendam de tabela periódica isso aqui, ó. Saibam quantos elementos tem a tabela periódica. São 18, são 118. Eu preciso que vocês saibam que grupo é o que desce de baixo, de cima para baixo, assim, na vertical. São 18 grupos que a gente tem na tabela periódica. E são 7 períodos. Lembrando que os períodos tá na vertical. Outra coisa que eu preciso que vocês saibam, são 7 períodos e que a gente tem aquela classificação, ó. Metal, os amarelos. Ametais e gases nobres. Tá certo? Isso aqui, ó. Esse povo aqui, a gente chama eles de metais de transição interna. Todos eles estão aqui, ó, nesse espaço, na coluna 3, tá certo? Esse período aqui, que é o período 6, ele é chamado de lantanídeos, e o que está no período 7 é chamado de actinídeos, tá certo? Então, a gente vai falar agora das propriedades periódicas, né? Como o próprio nome já diz, uma propriedade periódica varia diversas vezes, repetidamente, ao longo da tabela periódica. Ao longo da tabela, os elementos possuem características que se repetem. Uma das grandes contribuições do modelo de Bohr, lembrando que o modelo de Bohr é aquele que a gente pensa em nível de energia, a noção do nível de energia, foi a possibilidade de explicação de algumas dessas propriedades, né? Então, a gente vai falar hoje, se eu não me engano, de 4 propriedades periódicas. O raio atômico, ó, a energia de ionização, eletronegatividade, afinidade eletrônica, tá certo? Essas 4 propriedades. A primeira delas, e que tudo deriva delas, é o raio atômico, né? O que é raio atômico? Eu quero lembrar da matemática, quando a gente fala raio, a gente está falando da metade do diâmetro, ou seja, a metade de uma circunferência, como se você puxasse uma reta aqui, ó, daqui para cá, o centro aqui, ó. Aqui seria o raio. Se eu faço daqui, a gente chamaria isso de diâmetro, certo? Raio atômico é a medida do tamanho do átomo, ou seja, a medida que vai do centro do núcleo até o seu último elétron. Então, em química, raio atômico é a medida do tamanho do átomo, ou seja, a medida que vai do núcleo, do centro do núcleo até seu último elétron, certo? Isso que é raio atômico. Aí a gente tem algumas regrinhas para poder entender como que esse raio aumenta, que esse raio diminui na tabela periódica. À medida que o número atômico aumenta,
o raio atômico diminui. Então, a gente tem uma coisa que é inversamente proporcional. À medida que o número atômico aumenta, o raio o quê? Diminui. Então, quando a gente olha aqui, ó, por exemplo, o sódio, ele é menor do que o magnésio, ou seja, ele tem menor raio, viu, gente? Quando a gente fala de raio, a gente está falando exatamente isso aqui, ó. Tamanho. Por exemplo, qual dos dois que é maior, o sódio ou o magnésio? O sódio, ele é maior que o magnésio. Por quê? Porque ele tem um menor número atômico. Ao contrário, à medida que o número atômico aumenta, o raio diminui. É uma relação inversamente proporcional que nós temos aqui, certo? Quanto maior for o número atômico, maior será a força de atração entre os prótons que estão dentro do núcleo e os elétrons que estão na eletrosfera. O que faz com que eles fiquem mais juntos, né, entre aspas, tendo, portanto, um raio menor. Né? Por que é isso? O que eu falei aqui para vocês é o seguinte, ó. À medida que o número atômico aumenta, o raio atômico diminui. Se eu colocar isso aqui na prova, ó, à medida que o raio atômico aumenta, que o número atômico aumenta, o raio diminui. Eu escrevo isso lá e pergunto por quê? Como que vocês vão me responder isso? Da seguinte forma, ó. Quanto maior for o número atômico, significa, gente, que vai ter mais prótons dentro do núcleo e, consequentemente, elétrons na eletrosfera. Então, a atração vai ser muito maior, fazendo com que o átomo seja menor. Vamos entender aqui, ó. O berílio, por exemplo. O berílio, ele tem número atômico 4, ó. Berílio aqui, ó. Tem o quê? Número atômico 4. Então, ele tem 4 prótons no núcleo e tem 3 elétrons na eletrosfera, certo? Aí, a gente tem o lítio, que tem 3 prótons e tem, consequentemente, na sua eletrosfera, 3 elétrons. O que vai acontecer ali? É como se a gente tivesse 4 forças negativas se atraindo com 4 forças positivas. A pergunta que vocês têm que fazer é o seguinte: 4 cargas positivas se atraindo com 4 cargas negativas, a força é maior ou menor quando comparado a 3 cargas positivas se atraindo com 3 cargas negativas? Então, quando a gente analisa isso, é muito maior, né? A atração de 4 cargas negativas se atraindo a 4 cargas positivas. Consequentemente, como a atração é maior, mais forte, o átomo é menor. Então, é uma coisa inversa, tá? Então, por isso, que quando o número atômico aumenta, o raio atômico diminui, certo? Continuando. Quanto mais abaixo o elemento estiver na tabela periódica, maior serão os raios dos seus átomos. Quando a gente olha no período, lembrando que o período é aqui, ó, horizontal, quanto é maior o número atômico, menor o raio. Só que quando a gente compara aqui no grupo ou na família, quanto maior o número atômico, que é esse que está em cima, maior o raio, que é uma relação diretamente proporcional. Por que isso vai acontecer? Por causa desse fato aqui, ó. O período indica a quantidade de níveis que os átomos de um elemento possuem. Então, quando a gente olha isso daqui, ó, o período 1, período 2, período 3, período 4,
Cada período indica a quantidade de nível energético, e lembrando que dentro do nível energético a gente tem os elétrons, né? Então, quando a gente faz aquela distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 3s2, aqueles números representam o quê? Os níveis de energia, né? Quando a gente fala em nível de energia, a gente está falando dessa coisinha aqui, ó, essa linhazinha aqui em volta, esse círculo em volta do núcleo, né? Aí tem gente que me perguntou assim, mas por que, professor, que vai de 1 até 7? Por que você não pode ser, por exemplo, de 1 a 10? Não, porque a gente tem o quê? 7 níveis. E por que tem 7 níveis? Que vai ser a quantidade necessária para poder comportar o número máximo de elétrons, que seria os elétrons que circundam o organessônio, que tem, por exemplo, 118 elétrons, beleza? Na prova eu vou colocar, faça a distribuição eletrônica do organessônio. 4 horas, né, para poder fazer essa uma questão só, porque olha o tanto de elétrons que você tem que distribuir, né? Muita coisa. Então, quanto maior for a quantidade de níveis, maior será o seu raio. Beleza? Então, ó, para átomos de elementos que se encontram em uma mesma coluna, lembrando que coluna é aquela que desce de cima para baixo, na vertical, maior o número de níveis, maior será o raio atômico e vice-versa. Ó. Para átomos de elementos que se encontram na mesma coluna, quanto maior o número de níveis, maior será o raio atômico e vice-versa. Vice-versa seria eu falar o contrário. Né? Quanto menor o número de níveis, menor será o raio atômico. E aí, vice-versa. Beleza? Nos períodos, lembrando que período é assim, ó, na vertical. O raio atômico cresce à medida que diminui o número atômico. É uma coisa inversamente proporcional. Conforme o número atômico ele aumenta, o raio diminui, né? E nas colunas, o raio cresce à medida que aumenta a quantidade de níveis. Então, essa regrinha dessas setas que vocês precisam lembrar. O raio atômico cresce de cima para baixo e da sua direita para a sua esquerda. Então, aqui dá para a gente analisar o seguinte, qual que é o maior elemento da tabela periódica? O que está mais para cá, ó, mais nessa região. Então, eu posso afirmar para vocês que o maior elemento que existe na tabela periódica é o frâncio. Frâncio é o maior elemento. Por que é o maior elemento? É porque ele está aqui, ó. Quando eu olho de cima para baixo, ele está embaixo. Quanto mais embaixo, maior o raio. Quanto mais na esquerda, maior o raio. E o contrário também é verdade. Quanto mais na direita, menor o raio. Quanto mais para cima, menor o raio. Então, quem tem o menor raio da tabela periódica? O hélio. O hélio tem o menor raio aqui, né? Analisando a partir dessa regra. E aqui você tem o maior raio. São os dois extremos da tabela periódica, certo? Agora, dando continuidade, a gente vai falar da energia de ionização. Oi? O senhor está gravando na aula? Tô. Ah, não, só para mim depois rever, então. Obrigado. Não, beleza, tô gravando. O que é energia de ionização? Um determinado átomo, ele pode, né, como a gente viu, e aí acontece a formação de íons. Ele pode perder ou ganhar elétrons para se transformar num íon. No caso da formação de um cátion, o átomo deve receber energia para poder perder um ou mais dos seus elétrons, né? Então, o que é a definição de energia de ionização? Lembra-se que a propriedade periódica que nós temos foi o raio atômico. Quando fala de raio atômico, a gente vai lembrar do tamanho do átomo. E a gente sabe que o raio atômico
no período, ele vai diminuir conforme o número atômico cresce, porque devido a uma atração na força nuclear efetiva. Os elétrons se atraem com o núcleo, que tem os prótons de carga positiva, certo? E no grupo, o átomo ele vai crescer de cima para baixo, tá? O que é a definição de energia de ionização? É a energia mínima necessária para se retirar o elétron mais energético de um átomo isolado e no estado gasoso. Lembrando que o elétron mais energético é aquele elétron que está em uma camada mais externa, ou seja, uma camada mais distante do núcleo do átomo. E aí, quando eu estou falando camada, eu estou falando de nível, né? Nível de energia. Lembrando que existem 7 níveis de energia. Então, a gente pode representar a retirada do elétron dessa seguinte forma aqui, ó. O átomo A, veja que ele está no estado gasoso. Eu forneci energia para ele. Quando eu pego o átomo A no seu estado gasoso, mais energia, ele vai formar um cátion. Veja que quando tem carga positiva, eu perdi elétron. Veja que o elétron está aqui. Isso pode acontecer com 1 elétron, com 2, com 3, tá? Como a energia de ionização se refere ao elétron mais energético, ou seja, aquele que está na camada mais longe do núcleo, a gente pode falar em primeira energia de ionização, segunda energia de ionização, terceira, tá? Como que funciona isso, por exemplo? Eu posso ir retirando os elétrons das camadas. Então, por exemplo, se na camada mais externa tem um, posso tirar aquele 1. Isso eu chamo de primeira energia de ionização. A segunda energia de ionização pode ser retirada por meio de mais energia que eu fornecer para esse átomo. E aí você tira o segundo elétron, provavelmente da segunda camada, segundo nível, ou não. Como que a energia de ionização cresce e aumenta e diminui, né? Consequentemente, dentro da tabela periódica, a gente tem isso aqui, ó. Nos períodos, a energia de ionização ela cresce à medida que aumenta o número atômico. Veja, pessoal, que a energia de ionização ela cresce ao contrário do raio. Ó, nos períodos, lembrando que período é na horizontal. A energia de ionização cresce à medida que aumenta o número atômico. E nas colunas, a energia de ionização cresce à medida que diminui a quantidade de níveis. Então, os elementos que têm a maior energia de ionização estão aqui em cima. Se ele tem maior energia de ionização, eu preciso fornecer para esse átomo muita, mas muita energia para ele poder perder esse elétron, né? E quando eu olho aqui, ó, nessa região, embaixo e na esquerda, eu tenho os átomos com uma menor energia de ionização, né? Consequentemente, esses que têm uma maior energia de ionização, eles vão virar cátion com muita dificuldade, ou nunca virarão cátions, né? E esses que têm uma menor energia de ionização vão virar cátion com mais facilidade. Por quê? Porque você precisa fornecer uma menor energia para eles. Consequentemente, você tem aí esses átomos, né, virando cátion com mais facilidade. Beleza? É importante lembrar que para o mesmo elemento, o valor da energia de ionização sempre cresce. Como assim? A primeira energia de ionização, ou seja, para ele perder um elétron, a energia é menor para ele do que ele perder o segundo elétron, que é menor
que é a energia fornecida para poder perder a terceiro elétron, né? Terceira energia de ionização. E assim sucessivamente. Por que isso acontece? Porque os elétrons vão ficando cada vez mais atraídos pelo núcleo. Porque se você for perdendo esses elétrons, vai diminuindo o tamanho do átomo. Você diminui o tamanho do átomo, você vai fazendo com que esses elétrons fiquem mais próximos do núcleo. Como nós sabemos, o núcleo tem carga o quê? Positiva. Então, você vai ter uma atração positiva com negativa, né? Fazendo com que seja difícil de atrair, de perder, né? Esses elétrons. Quando o elétron a ser retirado está em um nível mais interno, ou seja, perto do núcleo, o valor da energia de ionização cresce muito, porque a distância dele ao núcleo é bem menor. Agora a gente vai falar da terceira propriedade periódica que nós iremos estudar aqui, que é a eletronegatividade. Eletronegatividade é uma propriedade que mede a tendência que os átomos têm de um determinado elemento em atrair os elétrons para si na ligação química. Então, a eletronegatividade, gente, é a capacidade que o átomo tem de atrair para perto de si os elétrons de uma ligação química. Essa propriedade, ela está, né, diretamente relacionada com o raio atômico. Tanto é, gente, que a eletronegatividade é o contrário do raio atômico. Na tabela periódica, a eletronegatividade cresce no período com o aumento do número atômico e nas colunas com a diminuição do raio. É o contrário. O raio cresce. Ele cresce, ó, da direita para a esquerda e de cima para baixo. Ele cresce. A eletronegatividade cresce o contrário do raio. Ela vai da esquerda para a direita e de baixo para cima. Consequentemente, os elementos mais eletronegativos, eles estão do lado direito e em cima, né? Belezinha, meu povo? Num período, lembrando que período é horizontal. Quanto maior for o número atômico, maior é a capacidade que o átomo tem de possuir elétrons para si. Na tabela periódica, o elemento de maior eletronegatividade é o flúor. Então, aqui a gente tem essa seta que traz os elementos mais eletronegativos na tabela periódica. Existe até uma regrinha para a gente poder lembrar disso, né? Assim, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. De novo, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital tratar da Covid-19. Não, mentira, só isso aqui. Ó. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. O flúor é o elemento mais eletronegativo que existe na tabela periódica. E o menos eletronegativo é o hidrogênio, tá? Lembrem-se disso. Como que cresce a eletronegatividade dentro da tabela? Assim, ó, nos períodos, a eletronegatividade cresce à medida que aumenta o número atômico. Então, ele cresce da sua esquerda para a sua direita, e de baixo para cima. Então, ó, mais eletronegativo é o flúor. Aí você fala assim, uai, Cleberson, mas não seria o hélio? Não é o hélio. Por que não é o hélio? Agora eu pergunto para vocês, pode ligar o microfone e me responder. Por que não é o hélio o mais eletronegativo, mas sim o flúor? Quem arrisca? Ninguém? Nossa Senhora, eu acabei de ficar sabendo aqui que as aulas estão suspensas até dia 30 de abril.
Meu Deus, agora acabou de foder o resto. Artigo 3. Ficam suspensas as aulas da rede municipal, estadual, privada, particular, incluindo faculdades e universidades, a partir do dia 18 de março até 30 de abril de 2020, podendo ser prorrogado por igual período. Tudo fechado, comércio, feira livre, tudo fechado. Até dia 30 de abril. Mas vamos lá. Podem desligar o microfone. Desliguem o microfone. Obrigado. Por que que o hélio não é o mais eletronegativo? Pelo simples fato dele ser um dos gases nobres. Os gases nobres, eles não fazem ligação. E a eletronegatividade, ó, quando a gente vai para a definição dela, ó, é uma propriedade que mede a tendência que os átomos de um determinado elemento possuem de atrair os elementos para si numa ligação química. Os gases nobres, gente, eles não fazem ligações, então por isso que não é o hélio, por isso que é o flúor, certo? Para finalizar a parte da afinidade eletrônica, o que é afinidade eletrônica? Quando um átomo neutro, no estado gasoso, recebe um elétron, ele se torna um ânion e emite energia. Veja que a afinidade eletrônica é uma coisa oposta à energia de ionização. Energia de ionização é isso aqui, ó, é a energia mínima necessária, ó, energia necessária, ou seja, está ganhando energia. Quando a gente vai para afinidade eletrônica, quando um átomo no estado gasoso recebe um elétron, ele se torna um ânion e emite energia. Afinidade eletrônica libera energia. Energia de ionização recebe energia. Essa energia que é liberada, a gente chama ela de afinidade eletrônica. Né? Por evidências experimentais, sabe-se que os ametais são os que, de modo geral, liberam uma maior quantidade de energia quando recebem elétrons. Lembrando que ametais do boro para cá, boro, carbono, silício, arsênio, ó, daqui, ó, aqui para cá. E esses de cá todos são os metais, tá? Professor, Oi. então, quanto maior a eletronegatividade, maior a afinidade eletrônica? Oi? Quanto maior a eletronegatividade, maior é a afinidade eletrônica? Isso, os dois é o mesmo. Então, eles crescem, você vai ver tudo para o mesmo lado. Mas quando a gente compara com o raio, a gente vê que é o contrário. É o contrário do raio, mas é igual à eletronegatividade. Oi? Os dois é os mesmos, do mesmo sentido, ou cada um tem um sentido diferente? Não, cada um tem um sentido diferente, um sentido de definição. Só que quando a gente olha as setinhas, eles vão crescer para o mesmo lado. Mas a definição dos dois é diferente. Ok. Beleza? Ó, afinidade eletrônica, ela é a energia que libera quando recebe o elétron. Eletronegatividade é a tendência que o átomo tem de atrair o elétron para si. Então, ó, de modo geral, quanto menor o raio, maior a afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica é inversa ao raio. Essa propriedade é muito importante quando se fala em reatividade de cada elemento químico, ou seja, na capacidade que cada elemento tem de se ligar a outros elementos, né? E aí formar compostos químicos. Como eu disse para vocês, os gases nobres não fazem ligação. E os metais alcalinos e alcalinos terrosos, essa energia é absorvida e não é liberada. Por quê? Porque você não pode, gente, fazer com que os metais eles recebam elétrons. Não é tendência deles receber elétrons. A tendência do metal é perder elétron e não receber, tá? Isso acontece porque a tendência desses elementos em receber elétrons é muito pequena, tá? Como eu falei para vocês.
Então é isso, ó. Veja que é igual, ó, para onde cresce é igual a eletronegatividade, ó. Da esquerda para a direita e de baixo para cima, né? Quando a gente olha aqui, ó, afinidade eletrônica também é da esquerda para a direita, de baixo para cima. Eles crescem para o mesmo lado, mas significa coisa diferente. Eletronegatividade é a capacidade que o átomo tem de atrair para perto de si os elétrons de uma ligação química, sendo o mais eletronegativo o flúor e o menos eletronegativo o hidrogênio, certo? Afinidade eletrônica é a capacidade que um átomo tem de liberar energia quando ele, ó, recebe um elétron, aí libera energia. Beleza? Aí, vocês têm aí, no que eu já entreguei nas aulas para vocês, 1 milhão de listas de exercícios, né? Mas tá pouco ainda. Então, já está no AVA essa lista de exercícios. É aquela primeira lista, ó, que eu entreguei para vocês, impressa. Ó, primeira lista de exercícios de Química e Ciência dos Materiais. Vocês vão responder para mim essas questões aqui, ó. 16, 17, 18, 19 e 20. De 16 a 20. Beleza? E fala sobre a tabela periódica. Beleza, gente? Aí, agora, a gente vai começar um outro conteúdo novo aqui, ó, que é a ligação química. A gente vai falar agora das ligações químicas e da estrutura molecular. Vou postar esse material lá ainda hoje, tá certo? Para vocês. No AVA, né? Que aí todo mundo tem acesso direitinho, estuda bastante, né? E aí, o que vocês estão achando do coronavírus, hein? Tá fácil não, né? Vai até o final do ano. Pois é, tô pensando, viu? Tá complicado demais, viu? Só aumenta, né? E o povo perdendo emprego, na tranheira feia, né? Ah, isso aí Pois é. vai ficar até o final do ano, pode ter certeza. Final do ano não, vai ter pois eleição, é. vai ser em setembro. Já Uai, tem questão vocês sobre viram? Oi? Já tem algum resultado sobre as provas? Como é que vai ser? Eu não sei como é que vai ficar ainda. Acho que não vai ter prova, não. Acho que vai ser Dá tempo de só... desistir ainda? acho que não vai ter prova, não. Acho que vai ser só resolução de exercícios. Eu Essas também acho coisas que prova porque... não, porque não pode. Ah, porque meu Deus, aí. tá muito complicado, né? Vamos ver como é que vai ficar, né? Bom, então agora a gente vai falar sobre ligação química e estrutura molecular. É o segundo conteúdo que a gente precisa ver, um conteúdo muito importante. Tem alguém com o microfone ligado? Eu vou pedir, por gentileza, para desligar. Agora sim, só o ouro. As ligações químicas, né? Os átomos, gente, com exceção dos gases nobres, não é possível serem encontrados isolados na natureza, mas sim conectados um ao outro. Uma forma para justificar como e por que os átomos se combinam é por meio das chamadas ligações químicas. Então, os átomos eles vão se combinar, gente, por meio das ligações químicas, né? Todas as substâncias, elas são formadas por átomos de elementos químicos, né? Elas podem ser constituídas por átomos de um mesmo elemento ou por átomos de elementos químicos diferentes, né? A água, por exemplo. A fórmula da água é H2O. Ela é formada por átomos de hidrogênio, ó. Hidrogênio que no caso é esse H aqui, ó. E aqui a gente tem o O.
né? Então, você tem H1, H2O. Então, aqui a gente tem a molécula de água, certo? Veja que pode ser átomos diferentes ou pode ser átomos iguais, como gás nitrogênio. Gás nitrogênio é o N2, ó. N2, ele é formado por 2 átomos de nitrogênio. Você tem um, tem outro átomo, certo? E veja que ele tem ligação tripla, 1, 2, 3. A gente pode ter 3 tipos de ligação. Pode ser ligação simples, que é um tracinho só. Pode ser ligação dupla, ou pode ser ligação tripla. Tá? Como vocês estão vendo aí. Entre todas as substâncias conhecidas, apenas algumas delas vão ser encontradas na natureza, gente, na forma de átomos isolados, ou seja, que não tem combinação, né? Essas substâncias são os gases nobres, como eu já havia dito agora há pouco. Os gases nobres, eles não fazem ligação, né? Os elementos químicos que fazem parte dos gases nobres são esses aqui, ou seja, quem são os gases nobres, Cleo? São esses aqui, ó. Certo? Ó, o hélio, certo? Neônio, argônio, criptônio. Vocês lembram da criptonita? Super-homem? Super-homem, ele é forte, tá? Mas ele só é sensível à criptonita, tá certo? Xenônio, radônio. Então, esses aqui, eles não vão fazer ligação com ninguém. Por quê? Porque eles são os gases nobres. E os gases nobres, eles não fazem ligação com outros elementos químicos. Os gases nobres, eles são encontrados em pequenas quantidades na atmosfera terrestre, tá? Então, a gente encontra os gases nobres? Encontra, mas em pequena quantidade, tá? Então, pequenas quantidades. A eletrosfera, o que tem dentro da eletrosfera? Os elétrons, né? É a parte do átomo que participa das ligações químicas, gente. Então, quem faz ligação química são os elétrons. É lá onde acontecem as ligações. São os elétrons do último nível. Aí, na aula passada, eu falei para vocês de como que chama o último nível. Alguém se lembra como é que chama o último nível do átomo? Não? Chama camada... Hã? Não, eu falei errado. Ah, tá. Chama camada de valência. São os elétrons do último nível de energia que participam das ligações químicas. Né? Os gases nobres são estáveis, né? Como eu falei para vocês, eles são estáveis, por isso não se combinam. Por quê que os outros átomos vão fazer ligação? Porque eles não são estáveis. E na natureza, tudo busca uma estabilidade, tudo quer ser estável, né? E aí, por isso que eles vão se combinar, se ligar, tá certo? Os demais átomos, né, tendem a realizar a ligação. Para quê? Para adquirir configuração eletrônica da camada de valência desses gases, como eu falei para vocês. Os gases nobres, eles não se ligam com ninguém. Por quê? Porque eles são estáveis. Logo, não vão se combinar com ninguém, tá? Agora, os outros átomos que a gente tem na tabela periódica, que não são esses 6 aqui, ó, todos eles vão fazer ligação química. Todos, sem exceção.
E aí, para a gente poder... Ele vai fazer essa ligação química para alcançar estabilidade, ou seja, para ele ficar com a mesma configuração eletrônica de quem já é estável. Quem já é estável na tabela periódica? Os gases nobres, tá certo? Para representar os átomos que compõem uma substância, a gente utilizamos as fórmulas, né? A gente escreve as fórmulas, como, por exemplo, isso aqui, ó. A gente tem aqui H2O, é uma fórmula. Aí, a gente tem N2, que representa o gás. A fórmula que representa a molécula de uma substância, a gente coloca os símbolos dos elementos químicos, ó. Símbolos dos elementos químicos. Aonde que a gente acha os símbolos dos elementos químicos? Ela e os números, né? Que indicam a atomicidade. Atomicidade é o número de átomos de cada elemento que estão presentes na molécula. Veja que é uma simplificação, né? N2, você tem o símbolo que é N, que é nitrogênio. 2, você tem 2 de nitrogênio. H2O, 2, H2, significa que tem 2 Hs, ó, 2 hidrogênios. E veja que só tem um O, ou seja, que é o quê? Oxigênio. Belezinha? Então, isso que são as fórmulas, tá? O númerozinho, a gente chama ele de índice de atomicidade. Índice de atomicidade indica para a gente a quantidade de átomos que nós temos presente nessa fórmula, tá? Se a atomicidade não for indicada por escrito, é porque vale 1. Então, quando a gente volta aqui na fórmula da água, H2O, eu caguei nesse slide todinho, né? Rabisquei, tudo tá uma desgraceira, mas vai dar certo. Ó, H2O, não tem nada perto do O. Quando não tem nada, significa que é 1. Então, qual que é a atomicidade do H2? Ó, H2. O1. E a letra também tá outra desgraceira, né? Mas acho que tá dando para entender. Ó, a molécula de água, como eu falei para vocês, a representação dela é H2O, o que indica que ela apresenta 2 átomos de hidrogênio, ó, 2 átomos de hidrogênio, a fórmula é H2O, e 1 átomo de oxigênio. Agora, quais são os tipos de ligações que nós temos dentro da química? A gente vai ter esses 3 tipos de ligação aqui, ó. A ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. 3 tipos de ligação química aqui. Cada uma vai acontecer de uma forma e em um determinado momento, tá? E aqui a gente tem a ligação iônica, ó, gracinha. Ligação. Só que nós vamos começar com a ligação iônica na segunda-feira que vem. Agora, o que nós vamos fazer agora? Eu vou passar para vocês. Eu vou postar agora no AVA um link de um formulário, tipo aquele que a gente fez na aula passada, certo? Esse formulário, vocês vão responder para mim. E precisa me enviar esse formulário ainda hoje. Então, é sobre a aula que eu acabei
de ministrar aqui para vocês, tá certo? Tem que Vai ser ter perguntas... Oi? Isso, tem que enviar ainda hoje. São só 5 questões, pouquinha coisa. Cada questão vale 10 pontos. Vale 20 pontos, tá certo? E aí vai ser uma espécie de uma pontuação, vale 100 pontos, então, a atividade vai ser uma espécie de uma... Aquelas atividades que a gente faz, né, sobre valendo ponto, beleza? Vou postar lá no AVA. Vocês precisam me enviar ainda hoje, tá certo? Aqui, ó, sobre o novo decreto. Ficam suspensas as aulas da rede municipal de ensino, bem como da rede privada, incluindo as faculdades, a gente se enquadra aqui, né? Universidades a partir do dia 18 de março até o prazo de 30 de abril de 2020, poderá ser prorrogado mediante novo decreto. Não pode nada governamental, esportivo, artístico, não pode cultural, não pode político, científico, comercial, não pode ter missa, não pode ter culto, até 30 de abril. A feira também está fechada, tudo, até 30 de abril. Tá certo, meu povo? Agora, então, eu vou postar ali para vocês esse material, tá certo? Para a gente poder responder, tá? Espero que a aula tenha sido produtiva, que todo mundo tenha entendido o que eu quis passar aqui para vocês. Ficou alguma dúvida, gente? Vocês queiram esclarecer? Alguma dúvida, gente? Não? Então é isso. A gente encerra aqui e aí eu vou passar o link lá para vocês, beleza? Tchau, tchau, gente. Ô, professor.